Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos estudar o livro de 2 Esdras. E eu não vou dar uma introdução do livro e explicar muita coisa, porque eu já expliquei bastante coisa na comunidade do canal. E esse vídeo é para quem já escutou a narração feita pela inteligência artificial do segundo livro de Esdras. Então, para você que já escutou, já está um pouco familiarizado com o livro, é para você esse vídeo. Se você não escutou e você não tem noção do que eu falo no canal, nem fique assistindo o vídeo, porque não vai fazer sentido o título do vídeo. E em um determinado ponto do vídeo nós vamos chegar no resultado do título. Esse estudo ele vai ser feito em 2 partes, no máximo 3. Presta atenção na timeline do vídeo, que você vai ver mais ou menos o esboço do vídeo. Eu vou fazer uma introdução, porque é necessário, sem entrar em muitos detalhes, só para refrescar algumas coisas na nossa mente, para recapitular coisas que eu tenho postado lá na comunidade do canal. Depois da introdução, nós vamos ouvir os capítulos 11 e 12 do livro de 2 Esdras. E depois, no terceiro ponto, nós vamos entrar nas explicações. Então fica atento à timeline do vídeo, que ali vai ter todas as repartições direitinho para vocês. E eu escolhi começar pelo capítulo 11, porque é a partir dessa visão e desse sonho que a gente vai conseguir comprovar que esse livro não é apócrifo, esse livro é inspirado pelo Espírito de Deus. O porquê que os bispos católicos não colocaram vários livros inspirados na Bíblia e o porquê que a Reforma, ao invés de acrescentar, subtraiu ainda mais, e isso eu vou explicar em outros vídeos. Eu explico um pouquinho na comunidade do canal, eu já falei um pouquinho sobre isso em outros vídeos do canal, então só essa introdução é necessária só para você entender o conteúdo do vídeo. E eu estou maravilhado com esse livro. Só de ouvir, você fica maravilhado. Então, imagine se você receber a explicação do livro. Esse livro, eu chamo ele de Rei dos Apócrifos. É ele o resgatador de todos os livros que estão jogados nos apócrifos e serão resgatados. Esses livros fazem parte dos 70 livros que Deus inspirou Esdras a escrever. Ao todo, Esdras escreveu 94 livros. Não se assuste, porque não é como você pensa, olhando para a nossa Bíblia. A nossa Bíblia está de uma maneira aonde Deus fez a inspiração, sim, mas houve muitas coisas humanas dentro da nossa Escritura. Porque senão nós não teríamos erros de traduções, frases inteiras acrescentadas, palavras modificadas, alterações e erros grotescos de traduções. Ou seja, o Espírito Santo, que é soberano, ele vai exercer a sua soberania até um certo ponto, ele vai deixar registrado um histórico onde a gente olhasse para como o cânon bíblico foi feito pela Igreja Católica, como o segundo cânon pela Reforma foi feito, para a gente olhar a história e analisar e ver o plano que Deus planejou. Esse livro está fora da Bíblia, e assim como Enoque, como o livro de Baruque, que vocês viram, que é espetacular, eles estão fora da Bíblia não apenas por mãos humanas, mas pelo decreto do próprio Deus. Então é difícil vocês entenderem isso se não houver uma explicação bem lúcida dessas coisas, porque o Espírito Santo não é contraditório. Ele não vai pôr livros e depois tirar. Ele não vai criar vários cânons bíblicos no decorrer dos séculos e depois lá no futuro mudar de ideia e subtrair. Então, embora a Igreja Católica tenha sequestrado a palavra de Deus por séculos, na verdade por 1 milênio e alguns séculos, e Deus permitiu isso, no princípio, alguns bispos católicos não eram totalmente pervertidos. Eles, pelo menos, preservaram alguns pontos da Escritura. Então, muitos pensamentos nossos têm que ser restaurados até nesse ponto, para você poder ter total confiança nas Escrituras. Mas o que mais vai te selar o pensamento é a explicação desse livro. Eu não vou começar pelo começo, assim como Enoque eu não comecei pelo começo, assim como Baruque eu não vou começar pelo começo. Eu vou começar pelos capítulos que eu acho que trazem mais evidência à inspiração divina. E é claro que nós vamos estudar o começo desses livros. Só que primeiro eu vou terminar 2 Esdras. 2 Esdras vai te obrigar a escutar 1 Esdras novamente. Assim como Baruque, o amigo de Jeremias, quando você escuta, você fica querendo ler Jeremias de novo. Assim como você estuda Enoque,
você fica com vontade de voltar no livro da lei. Então, esses apócrifos, aspas, eles na verdade nos fazem ter mais vontade de estudar os livros que estão na Bíblia. Isso que é incrível. É um presente. Você vai observar a Escritura, olha para o título do vídeo. Nós não vamos trabalhar com especulações e rumores. Nós vamos trabalhar com profecias bíblicas. E já posso dizer logo de início, sem as profecias de Daniel, você jamais vai entender as profecias do livro de 2 Esdras, por mais bonito que seja o discurso do livro. Você vê que o livro de 2 Esdras, ele tem o mesmo padrão profético das Escrituras, o mesmo jeito que Deus fala com seus profetas. Quando Deus vai revelar sonhos e visões para o profeta Daniel, principalmente aí no capítulo 7, você vê que a mesma maneira como Deus revela é a mesma maneira como Deus vai revelar para Esdras essa visão da águia com 12 asas e 3 cabeças, que revela todo o nosso contexto histórico aqui, desde o tempo de Cristo até o tempo do fim, com detalhes, e nos acrescenta muitas coisas. Então você vê que a linguagem do Senhor é a mesma, não é uma linguagem humana. O homem não tem capacidade para inventar uma profecia tão grandiosa como essa. E não tem nenhum outro livro da Bíblia que fale sobre os santos, uma boa parte dos santos, serem protegidos no deserto, como fala 2 Esdras. Claro que, como eu tenho falado no canal, todos os profetas são importantes, têm as suas profecias únicas e tem que somar todas, mas sempre tem um que se destaca e fala com mais clareza. Embora esse fale com mais clareza sobre tal ponto, precisa de outros ângulos. Assim como os evangelhos. Você precisa dos 4, mas João ele traz ali um assunto único que só tem nele e não tem nos outros 3. Mas também Lucas acrescenta pontos que não estão em João ou em Mateus. 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas é como os 4 evangelhos do Novo Testamento. As cartas de Paulo, por exemplo, você não pode ler Romanos sem ler Gálatas. Poder pode, mas Paulo fez a conexão entre essas duas cartas de maneira que elas quase que são gêmeas. Elas só não são cartas gêmeas por causa do tamanho. Assim como Efésios e Colossenses se completam, assim são esses livros. Então prestem atenção, sem as profecias de Daniel, você não vai entender isso daqui. Deus já programou dessa maneira. E sem o livro do Apocalipse, nós não entendemos as profecias de Daniel, porque o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia e é o livro mais importante de todos, porque é ele que conecta todas as coisas. Por isso que ele é a tampa da panela, ele é o último livro a ser escrito. Então é o livro do Apocalipse que abre todos os selos, de qualquer profeta. Só que o livro do Apocalipse não se revela sozinho. Ele é até um enigma, um mistério bloqueado, sem outros profetas. Mas o livro do Apocalipse também, ele consegue juntar várias profecias de vários profetas e revelar o que os profetas não estão falando com tanta clareza, e ainda acrescenta coisas que não estão nos profetas. A maior porção já estão nos profetas. Basta somar um com o outro que você chega num resultado. O Apocalipse te dá esse resultado, mas ele quer que você não olhe só para o resultado, mas que olhe para a conta pela qual chegou o resultado. É como você lê as cartas de Paulo. Deus não quer que você apenas repita as informações de Paulo, senão você vai repetir heresias. Ele quer que você entenda o que Paulo tinha na mente para chegar em tal resultado. E aí você se desvia de doutrinas de homens. Esse é o plano do Senhor. Então, sem Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e Apocalipse capítulos 13 e 17, não tem como entender o que nós vamos estudar aqui e o propósito do título. Não é preciso ler todos esses capítulos aqui no vídeo. Você pode ler em casa. Eu vou estar citando esses pontos na maioria da parte do vídeo. Daniel 2 e Daniel 7 é importantíssimo. Apocalipse capítulos 13 é importante. O 17 é só para tirar um exemplo. Então eu já tenho tudo calculado na mente para explicar para vocês. Então a partir de agora eu vou fazer a leitura do texto e vou explicar. Só que para você ficar com uma leitura conexa mais fresquinha na mente, eu vou rodar o capítulo 11 e 12 inteiro. E aí vai percebendo, ouça com muita atenção. Se for necessário, você vai ali no vídeo, clica, escolhe ali o ponto certinho da narração, escuta de novo. Logo após passar a narração, que já está feita, do capítulo 11 e 12, aí você vai
prestar atenção na minha explicação. E aí você vai receber os acréscimos e a informação do título do vídeo, tá bom? Então tá, vamos começar. Capítulo 11. Na segunda noite tive um sonho. Vi surgir do mar uma águia que tinha 12 asas emplumadas e 3 cabeças. Vi-a espalhar suas asas sobre toda a terra, e todos os ventos do céu sopraram sobre ela, e as nuvens se reuniram ao redor dela. Vi que de suas asas surgiram asas opostas, mas elas se tornaram pequenas, asas insignificantes, mas suas cabeças estavam em repouso. A cabeça do meio era maior que as outras cabeças, mas também estava em repouso com elas. Então vi a águia voar com suas asas, e ela reinou sobre a terra e sobre os que a habitam. E vi como todas as coisas debaixo do céu estavam sujeitas a ela, e ninguém falou contra ela, nenhuma criatura que estivesse na terra. Então vi a águia se erguer sobre suas garras, e ela proferiu um grito para suas asas, dizendo: Não vigiai todas ao mesmo tempo. Deixai que cada uma durma em seu próprio lugar e vigie em sua vez, mas deixai que as cabeças sejam reservadas para o fim. Olhei novamente e vi que a voz não veio de suas cabeças, mas do meio de seu corpo. Contei suas asas rivais, e havia 8 delas. Enquanto eu observava, uma asa do lado direito ergueu-se e reinou sobre toda a terra. E depois de um tempo seu reinado chegou ao fim, e ela desapareceu, de modo que até mesmo seu lugar não era mais visível. Então a próxima asa se ergueu e reinou, e continuou a reinar por um longo tempo. Enquanto ela reinava, seu fim também chegou, de modo que desapareceu como a primeira. E uma voz soou, dizendo a ela: Ouça-me, você que governou a terra todo este tempo. Eu anuncio isso a você antes que você desapareça. Depois de você, ninguém governará tanto quanto você governou, nem metade do tempo. Então a terceira asa se ergueu, e manteve o governo como as anteriores, e também desapareceu. E assim aconteceu com todas as asas. Elas exerceram poder uma após a outra, e depois nunca mais foram vistas. Continuei olhando, e no devido tempo as asas que se seguiram também se ergueram do lado direito para governar. Algumas delas governaram, mas desapareceram repentinamente. E outras delas se ergueram, mas não mantiveram o governo. E depois disso, olhei, e vi que as 12 asas e as 2 pequenas asas haviam desaparecido, e nada permaneceu no corpo da águia, exceto as 3 cabeças que estavam em repouso e 6 pequenas asas. Enquanto continuava olhando, vi que 2 pequenas asas se separaram das 6 e permaneceram sob a cabeça que estava do lado direito, mas 4 permaneceram em seu lugar. Então vi que essas pequenas asas planejavam se estabelecer e manter o governo. Enquanto continuava olhando, uma foi estabelecida, mas desapareceu repentinamente. Uma segunda também, e essa desapareceu mais rapidamente do que a primeira. Enquanto continuava olhando, as 2 que restavam estavam planejando entre si governar juntas. E enquanto estavam planejando, uma das cabeças que estavam em repouso, a do meio, de repente despertou. Era maior que as outras 2 cabeças. E vi como ela aliou as 2 cabeças a si mesma, e como a cabeça se voltou com aquelas que estavam com ela, e devorou as 2 pequenas asas que estavam planejando governar. Além disso, essa cabeça ganhou o controle de toda a terra, e com muita opressão, dominou seus habitantes. Ela tinha mais poder sobre o mundo do que todas as asas que haviam passado antes. Depois disso, olhei novamente e vi a cabeça do meio desaparecer repentinamente, assim como as asas haviam feito. Mas as 2 cabeças restantes continuaram a governar sobre a terra e seus habitantes. E enquanto olhava, vi a cabeça do lado direito devorar a do lado esquerdo. Então ouvi uma voz me dizendo: Olhe à sua frente e considere o que você vê. Quando olhei, vi o que parecia ser um leão despertado da floresta, rugindo. E ouvi como ele proferiu uma voz humana para a águia e falou, dizendo: Ouça e eu falarei com você. O Altíssimo diz a você: Você não é o que resta das 4 feras que eu fiz para reinar no meu mundo, para que o fim dos meus tempos venha através delas? Você, a 4ª que veio, conquistou todas as feras que vieram antes. E você dominou o mundo com grande terror, e sobre toda a terra com opressão dolorosa.
E por tanto tempo você viveu na terra com engano. Você julgou a terra, mas não com verdade. Pois você oprimiu os mansos e feriu os pacíficos. Você odiou aqueles que falam a verdade e amou mentirosos. Você destruiu os lares daqueles que produziam frutos e derrubou os muros daqueles que não lhe fizeram mal algum. Sua insolência subiu diante do Altíssimo e seu orgulho ao Poderoso. O Altíssimo olhou para seus tempos. Agora eles terminaram e suas eras chegaram à conclusão. Portanto, você, águia, certamente desaparecerá. Você e suas asas aterrorizantes, suas pequenas asas mais perversas, suas cabeças malignas, suas garras mais perversas, e todo o seu corpo inútil, para que toda a terra, liberta de sua violência, possa ser refrescada e aliviada, e possa esperar pelo julgamento e pela misericórdia daquele que a fez. Capítulo 12. Enquanto o leão estava dizendo estas palavras para a águia, olhei e vi que a cabeça restante havia desaparecido. As duas asas que haviam passado para ela se ergueram e se estabeleceram para reinar, e seu reinado foi breve e cheio de tumulto. Quando olhei novamente, elas já estavam desaparecendo. Todo o corpo da águia estava queimado, e a terra estava extremamente aterrorizada. Então acordei em grande perplexidade de espírito e grande medo. E disse ao meu espírito: Tu trouxeste isso sobre mim, porque buscas os caminhos do Altíssimo. Ainda estou cansado na mente e muito fraco em meu espírito, e nem um pouco de força me resta, por causa do grande medo com o qual fui aterrorizado esta noite. Portanto, agora suplicarei ao Altíssimo para que me fortaleça até o fim. Então eu disse: Ó soberano Senhor, se encontrei favor aos teus olhos, e se tenho sido considerado justo diante de ti, além de muitos outros, e se minha oração de fato subiu diante de teu rosto, fortalece-me e mostra-me teu servo, a interpretação e o significado desta visão aterradora, para que possas confortar completamente minha alma. Pois julgaste-me digno de ser mostrado o fim dos tempos e os últimos eventos dos tempos. Ele me disse: Esta é a interpretação desta visão que viste. A águia que viste subindo do mar é o quarto reino que apareceu em visão a teu irmão Daniel. Mas não lhe foi explicado como agora explico a ti. Os dias estão chegando, quando um reino se levantará na terra e será mais aterrorizante do que todos os reinos que o precederam. E 12 reis reinarão nele um após o outro. Mas o segundo que deve reinar terá domínio por um tempo mais longo do que qualquer um dos 12. Esta é a interpretação das 12 asas que viste. Quanto a ouvires uma voz que falava, vindo não das cabeças da águia, mas do meio de seu corpo, esta é a interpretação. No meio do tempo daquele reino, grandes lutas surgirão, e ele estará em perigo de cair. No entanto, não cairá então, mas recuperará seu antigo poder. Quanto a veres 8 pequenas asas agarradas às suas asas, esta é a interpretação. 8 reis se levantarão nele, cujos tempos serão curtos e seus anos rápidos. 2 deles perecerão quando o meio de seu tempo se aproximar, e 4 serão mantidos para o tempo em que seu fim se aproximar, mas 2 serão mantidos até o fim. Quanto a veres 3 cabeças em repouso, esta é a interpretação. Em seus últimos dias, o Altíssimo levantará 3 reis, e eles renovarão muitas coisas nele, e governarão a terra e seus habitantes mais opressivamente do que todos os que estiveram antes deles. Portanto, são chamados as cabeças da águia, porque eles resumirão sua maldade e realizarão suas últimas ações. Quanto a veres que a cabeça grande desapareceu, um dos reis morrerá em sua cama, mas em agonia. Quanto aos 2 que restaram, a espada os devorará. Pois a espada de um devorará aquele que estava com ele, mas ele também cairá pela espada nos últimos dias. Quanto a veres 2 pequenas asas passando para a cabeça que estava do lado direito, esta é a interpretação. São estes que o Altíssimo guardou para o fim da águia. Este foi o reinado que foi breve e cheio de tumulto, como viste.
E quanto ao leão que viste levantando-se da floresta, e rugindo e falando com a águia, e reprovando-o por sua injustiça, e quanto a todas as suas palavras que ouviste, este é o Messias que o Altíssimo guardou até o fim dos dias, que surgirá da descendência de Davi, e virá e falará com eles. Ele os denunciará por sua impiedade e por sua maldade, e mostrará diante deles seus tratamentos desdenhosos. Pois primeiro ele os trará vivos diante de seu tribunal de julgamento, e quando os tiver reprovado, então os destruirá. Mas em misericórdia, ele libertará o restante do meu povo, aqueles que foram salvos por todas as minhas fronteiras, e os fará alegres até que o fim chegue, o dia do julgamento, do qual falei a ti no começo. Este é o sonho que viste, e esta é a sua interpretação. E somente tu foste digno de aprender este segredo do Altíssimo. Portanto, escreve todas estas coisas que viste em um livro, coloca-o em um lugar escondido, e tu as ensinarás aos sábios entre teu povo, cujos corações tu sabes ser capazes de compreender e guardar estes segredos. Quanto a ti, espera aqui por mais 7 dias, para que te seja mostrado o que mais agradar ao Altíssimo mostrar-te. Ok, escutou? Prestou atenção? Agora eu vou ler para vocês o finalzinho do capítulo 10, só para pegar o contexto e vocês entenderem o que o anjo falou para Esdras. Aí diz o seguinte, verso 55. E portanto, não temas, não deixes que o teu coração se assuste, mas entra e vê a beleza e a grandeza do edifício, tanto quanto os teus olhos podem ver. Pronto, falou do edifício, é uma visão que Deus deu para Esdras, que está totalmente ligada com o comportamento de Esdras no início do livro, e isso é espetacular, mas eu pulei essa visão. Logo em seguida, o Senhor vai dar outra visão para Esdras, que vai estar conectada com essa visão aqui. Só que para conectar uma coisa com a outra, você precisa entender o mistério do livro. Depois eu vou conectando para vocês. Agora, verso 56. E então ouvirás tanto quanto os teus ouvidos puderem compreender, pois tu é mais abençoado do que muitos outros, e és chamado pelo Altíssimo, e assim são poucos. Mas amanhã à noite você permanecerá aqui, e assim o Altíssimo te mostrará visões das coisas elevadas, que o Altíssimo fará aos que habitam na terra nos últimos dias. Então, aí Esdras falando, dormi aquela noite e a outra, como ele me ordenou. E aí ele vai ter um sonho. Veja que a visão é relacionada aos últimos dias. E realmente, porque os últimos dias começam lá no tempo de Cristo. Então tive um sonho, e eis que subia do mar uma águia, que tinha 12 asas esplumadas e 3 cabeças. Vai prestando aqui atenção. 12 asas, 3 cabeças. É uma águia. Antes de ler, eu vou ter que explicar para vocês algumas coisas. Nessa visão, você vai ver que Deus vai pegar a visão lá do tempo de Cristo, onde tinha o Império Romano, e vai estender até o tempo do fim. Vocês vão perceber que o próprio Deus vai falar para Esdras que nessa visão, ela está conectada com a visão que ele deu a Daniel. Deus mesmo vai dar a dica para a gente. Como se Deus estivesse falando para Esdras, vou te acrescentar coisas, e para nós, vocês não vão entender isso se não entenderem as visões que estão lá no livro de Daniel pelo livro do Apocalipse. É uma mensagem profética do Espírito. Só que, veja, na visão que nós temos do profeta Daniel, nós vamos trabalhar com alguns paralelos proféticos de Daniel, com um padrão profético de uma revelação progressiva da parte de Deus, e vai ser necessário entender isso. Nós vamos perceber que aqui Deus vai contar as mesmas coisas que Deus falou para Daniel, só que vai mudar a figura para acrescentar novas informações e mostrar para a gente coisas que estão no miolo do tempo. Coisas que geralmente a gente fica atento só na geopolítica para tentar entender, mas aqui Deus vai pegar a geopolítica ocidental e oriental e não vai deixar o ocidental de lado. Coisas do nosso tempo referentes as coisas que aconteceram antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, coisas que aconteceram nesse período, e vai nos dar aqui de presente para nós sabermos o que vai acontecer de antemão, antes mesmo do chifre pequeno se levantar. Sabe que a gente conhece que quando o chifre pequeno se levantar, ele vai se levantar no meio de 10 reis.
é a sétima cabeça que passou o tempo. Ele se levanta na sétima cabeça lá da besta do Apocalipse 13, é só nela que tem 10 chifres, ela é o quarto animal do profeta Daniel e também os pés da estátua. Se levanta um chifre pequeno e aí esses 10 reis vai ter uma guerra primeiro, né? Ele vai derrubar o poder de 3 chifres, mas ainda os reinos vão permanecer, eles vão ser subjugados debaixo do seu poder e aí esses 10 reis vão reconhecer a sua autoridade e vão passar o poder para ele. Essas coisas estão descritas lá no Apocalipse 17. E aí entra o período do 8º rei, certo? Então nós sabemos que para se iniciar a última semana, a sétima cabeça tem que estar com 10 reis. E aí se levanta o chifre pequeno. E aí nós sabemos que entramos na última semana, certo? Ele se levanta, mas ele vai ter que derrubar 3 reinos e até ele chegar ao seu poder e autoridade recebida pelo próprio Satanás, como está em Apocalipse 13, aí está na metade da semana, para ele reinar só 42 meses. Só que nós não sabemos o que vai acontecer antes do chifre pequeno se levantar. Nós sabemos que terão guerras e rumores de guerras. Mas quais países estarão envolvidos? O que vai acontecer? Esdras revela. E isso foi programado pelo próprio Deus. Por isso que Deus falou para Esdras que alguns livros ele iria escrever, ele iria publicar. Os dignos e os indignos iriam ler, mas outros, só os sábios iriam ler. E Deus não está desprezando os primeiros livros da Bíblia. Deus está, na verdade, dando mais ênfase a eles. Porque você só pode receber esse livro e as informações desse livro e acreditar se for digno. Isso é maravilhoso. Logo depois que Deus explicar essas coisas aqui, ele vai ter o cuidado de acrescentar essas maravilhosas informações logo após essa visão, para que nós entendêssemos isso. Por isso que Esdras é o rei dos apócrifos, ele é o resgatador de todos os outros livros que são inspirados por Deus. Não é Enoque o resgatador. Enoque foi o primeiro livro a ser aceito, é maravilhoso. Tem livros dentro da nossa Bíblia que resgatam Enoque, tem cartas que resgatam Enoque, mas Enoque não é o resgatador de todos os outros. É segundo Esdras. E aliás, segundo Esdras, ele foi sim o segundo livro a ser escrito, mas o segundo livro vai contar a história antes do primeiro que nós temos na Bíblia. Então, se fosse colocar em ordem cronológica, segunda Esdras é primeiro, e o primeiro Esdras da nossa Bíblia é o segundo, mas em ordem de escrita, o primeiro é o primeiro e esse é o segundo, como está escrito no primeiro verso do primeiro capítulo, que foi o segundo livro que ele está escrevendo. Entendeu? Então aqui, Deus vai dar uma visão com uma águia com 3 cabeças e 12 asas. E aí vai prestando atenção nos detalhes. Eu vou falar aqui de antemão, mas eles vão se repetindo na explicação do vídeo, porque são muitos detalhes. Então vão ter 12 asas. Deus vai nos revelar que essas asas falam dos períodos que irão desde o tempo de Cristo até o tempo do fim. Essa águia vai ser derrotada pelo leão da tribo de Judá, que vai aparecer aqui no sonho. Vai se identificar lá com o quarto animal, que vai ser derrotado pelo poder do ancião de dias que está vindo, depois de 3 tempos e meio. É Cristo, é o leão da tribo de Judá. Tá tudo conectado. E aí, essas asas, Deus vai fazer uma divisão que é difícil de perceber, de tanto eu escutar e pensar, e voltar a escutar e voltar a pensar, eu consegui entender o mistério da visão. Eu estou falando aqui porque você acabou de ouvir a visão, certo? E você talvez tenha escutado o livro antes, melhor ainda para você. São 12 asas. E aí vão ter 8 asas contrárias. 8 asas que vão se opor ao próprio reino. Porque Deus vai revelar que é um reino todo unificado, mas ele faz guerra um contra o outro. Um fazendo aliança e matando o outro, porque disputa de poder é uma realidade do nosso mundo. 8 asas são contrárias. Essas 8 asas, elas são asas pequenas, mas são as mais perversas. E tem as asas pequenas perversas, as mais perversas do que aquelas outras 4, e tem as asas, elas são as mais perversas de todas, são aquelas que são preservadas para o fim. Então são 12 asas, dessas 12 tem 8 que são contrárias, dessas 8 vai ter aqui uma diminuição para 6, de 6, 2 dessas 6 elas vão sobrevoar lá para a cabeça da direita, que são as asas mais perversas, vão ficar 4. Dessas 4,
vão sobrar 2. Então, de 12 foi para 8, de 8 vão para 6, de 6 vão para 4, de 4 vão para 2. Ou seja, a águia vai perdendo as asas conforme o tempo vai passando. Esse é um dos enigmas. As asas são referentes a um reino. Quando chega nas cabeças, é um reino, mas aí já são reinos, é um reino com alianças. É um mistério também. E o porquê que Deus usou a águia? Isso é profundo, isso foi exatamente o ponto para nos revelar as coisas atuais. Certo? Então tá, agora continua a leitura. Verso 2. Eu olhei e eis que ela estendeu as suas asas sobre toda a terra, e todos os ventos do ar sopraram sobre ela e se reuniram. Ventos, guerras, tumultos, tudo isso aqui no verso 2. A narração aqui dessa tradução está um pouquinho diferente da narração que você ouviu. São palavras diferentes, assim como tem na nossa Bíblia. Então, pode estranhar só um pouquinho por isso. Eu mesmo estranho quando estou lendo. Mas a profecia é a mesma. As palavras são as mesmas, só que muda um pouquinho. Verso 3. Eu olhei e das suas penas cresceram outras penas contrárias, e eles se tornaram pequenas penas e pequenos. É do jeito que está aqui. Então, surgiram asas contrárias. Aqui no verso 3, dá a entender que das penas surgiram mais penas contrárias. Então, no começo, eu pensei que tinham 12 asas e dessas 12 nasceram mais 8 ao todo, então sendo a princípio 12, depois mais 8, ao total 20. Outra hora eu pensei que fossem 18, mas eu acredito que são realmente 12 asas. Então, verso 4. Mas as suas cabeças estavam em repouso. A cabeça no meio era maior que a outra, mas descansava como o restante. Ou seja, a cabeça do meio ela é maior do que a da esquerda e a da direita. Além disso, olhei e eis que a águia voou com as suas penas e reinou sobre a terra e sobre aqueles que nela habitavam. Eu lembrei de uma coisa aqui, nessa tradução não aparece a palavra nuvens. No áudio aparece nuvens. Aqui apareceu, se eu não me engano, ventos, né? Aqui, ó, todos os ventos do ar sopraram sobre ela e se reuniram. Na tradução fala nuvens. E como Deus vai continuar explicando essa visão nos últimos capítulos, que são outras camadas da revelação que explicam essa visão, então acredito que sejam realmente nuvens. Aí isso acontece nos profetas, né? Acontece que quando você tem um aplicativo hebraico, você pode ir lá e confirmar a palavra. Nesse caso aqui nós não temos. Mas como eu disse, no final vão aparecer nuvens. Nuvens que vão despejar tempestades de guerras. Essas nuvens, elas não vão ser explicadas aqui, mas elas vão ser explicadas lá nos capítulos finais. Que Deus não vai estar falando, olha, eu estou explicando ainda a visão da águia. Ele não vai dizer isso. Vai ficar em enigma, em mistério. Assim como Deus faz com Daniel, com Zacarias, com outros profetas, onde você vê que Deus ainda está acrescentando detalhes sobre as visões que já foram parcialmente explicadas antes. Então, vamos voltar ali. Além disso, olhei e eis que a águia voou com as suas penas e reinou sobre a terra e sobre aqueles que nela habitavam. E vi que todas as coisas debaixo do céu estavam sujeitas a ela, e ninguém falava contra ela, não, nenhuma criatura na terra. E eu olhei, e eis que a águia subiu sobre as suas garras e falou com as suas penas, dizendo, não observe tudo de uma vez. Como no áudio está, não vigieis todo ao mesmo tempo. Aqui está, não observe tudo de uma vez. Durma cada uma em seu lugar e observe conforme o curso. No áudio está, não vigieis todo ao mesmo tempo. Aí é para repousar e cada uma vigie no seu tempo. É mais ou menos assim, né? Que está no áudio. Continuando, verso 9. Mas que as cabeças sejam preservadas para o final. É a voz que veio do meio da águia, que Deus vai explicar o que significa isso. Verso 10. E eu olhei, e eis que a voz não saía da sua cabeça, mas no meio do seu corpo. E contei as suas penas contrárias, e eis que eram 8. Ou seja, você pode entender que eram 12, e das 12 surgiram mais 8, ou você pode entender que são 12, mas 8 se tornaram contrárias. E eu acredito que é assim que é, porque na explicação que Deus vai dar, vai nos direcionar a entender isso, que são apenas 12 asas.
e não mais asas que nascem. Verso 11. E contei as suas penas contrárias, e eis que eram 8. E olhei, e eis que à direita se levantou uma pena e reinou sobre a terra. Aqui, pronto, começou o reinado das penas. Se levantou à direita. Essa águia, ela é um mapa. Se fala direita, é Oriente Médio. É igual as pernas e os pés da estátua. É um mapa ali. Então, direita, Oriente Médio. Esquerda, Ocidente. Certo? Se levantou da direita e reinou. 13. E aconteceu que quando reinou, chegou ao seu fim, e o seu lugar não apareceu mais. E os seguintes se levantaram e reinou e se divertiu muito. É o que está aqui, se divertiu muito. Isso não vai ter no áudio. E não se assustem com essas diferenças, porque essas diferenças tem no profeta Isaías, Zacarias, qualquer profeta que você lê, quando você comparar Almeida Revista e atualizada, Almeida Revista e corrigida, vão ter divergências semelhantes e até piores do que essa daqui. Verso 14. E aconteceu que quando reinou, veio também o seu fim, como o primeiro, de modo que não apareceu mais. Então foi a primeira asa na direita e a segunda na direita. Verso 15. Então ouviu-se uma voz e disse: Ouve, tu que governas a terra há tanto tempo, isto te digo, antes que não apareça mais. Ninguém depois de ti alcançará o teu tempo, nem metade dele. Verso 18. Então surgiu o terceiro e reinou como o outro antes, e também não apareceu mais. Presta atenção que aqui vai aparecer a explicação da visão, Deus mostrando reinando a primeira asa, a segunda e a terceira. Elas estão na direita. E aí não vai contar a quarta, quinta, sexta, vai mudar aqui a maneira como Deus vai explicar a visão. Por que Deus está nos mostrando dessa maneira? A águia ela é o Império Romano, que começou no Ocidente. O Império Romano, em Daniel 2, são as pernas de ferro, vai se estender até chegar lá nos pés. Tanto em Daniel 2 como em Daniel 7, Deus revelou até o quarto reino. Não fala quinto, sexto, sétimo. Essa revelação vai ser acrescentada lá no Apocalipse. Deus revela até o quarto reino. É como se no quarto reino Deus estendesse a visão para o tempo do fim. Então, desde lá do Japão, eu gravei alguns vídeos e alguns até dentro do carro e eu ilustrei para vocês, mostrando que existe uma história sendo contada nas pernas da estátua, Ocidente e Oriente. E é uma história real que bate com a história registrada na humanidade. Até os historiadores confirmam isso. A Bíblia confirma a história. Eu não imaginava que um dia eu iria encontrar um profeta que estaria nos apócrifos explicando o miolo ali da história que está oculta nas pernas da estátua. No quarto animal, nós não vamos ter essa revelação do Império Romano dividido em dois, Ocidente e Oriente. As informações que nós vamos ter em Daniel 7 são outras. Tanto é que Deus muda os elementos de uma estátua com elementos de ouro, prata, bronze, ferro e barro, ele muda para animais. Ele acrescenta informações. Só que agora ele não fala mais o que falou antes. Nós que vamos ter que somar. E lá em Daniel 7, no quarto animal, nós vamos ter 10 chifres, que está em paralelo com os pés da estátua de Nabucodonosor, só que não vai mostrar que os 10 chifres são barro e ferro unidos. Em Daniel 2 não vai ter o chifre pequeno se levantando e fazendo guerra contra 3. Em Daniel 7 nós temos, mas em Daniel 7 nós não temos, mostrando que é um reino de ferro, que é um reino dividido, e essas coisas, sabe? É importante, porque sem Daniel 2, você também já não pega o que está aqui. Aqui Deus está dando a visão dessa maneira e ele mudou a informação. Ele mudou a revelação. Assim como Deus lá em Daniel vai mudando para acrescentar. Então a cabeça de ouro vira um leão, os ombros e peito de prata, eles vão virar um urso, reino da Pérsia. Aí o ventre de bronze com as duas coxas de bronze, é importante entender isso, porque o bronze ele chega até as coxas, depois que vira ferro. Porque as coxas da estátua, a princípio é norte e sul. Quando vai para as pernas de ferro, aí fica Ocidente e Oriente. É a transição da revelação da história profética. O conflito era entre Reino do Norte e Reino do Sul no Império Grego.
Depois, os conflitos vão ficar entre Ocidente e Oriente, nas pernas da estátua. Lá no final, os conflitos vão pegar Norte, Sul, Ocidente e Oriente. Todo mundo vai estar em conflito. É uma grande revelação isso, mas precisa somar todos os eventos, até o Apocalipse 17, que é a explicação final. Tudo que se falar tem que passar pela revelação final do Apocalipse 17. Certo? Então em Daniel 7 tem isso. Lá em Daniel 8, Deus ele não vai falar nada sobre o Império Babilônico e também não vai falar nada sobre o quarto reino. Ele vai pegar os do meio ali, o Império Persa, o Império Grego, e vai mostrar o conflito entre os dois, e dali ele vai estender a história para o final. Assim como ele fez em Daniel 7. Do Império Romano ele estendeu para o tempo do fim. Do quarto animal ali, está sendo contada uma história naquele quarto animal. Assim como aqui na águia, é o quarto animal essa águia. Está sendo contada uma história nela. Aqui não está contando nada sobre Babilônia, Pérsia e Grécia. Esses caíram. Deus está contando a partir do Império Romano para frente. Então vai bater lá com o Apocalipse 13 e o 17, onde tem as cabeças da besta. Falando 5 caíram, uma existe, a outra ainda não veio. Quando vier vai durar pouco tempo. E depois vem o 8º rei. Tem que levar em conta tudo isso. Então, em Daniel 8, Deus vai mudar de novo as figuras. O que era um urso, agora vai virar um carneiro com 2 chifres. E o que era um leopardo de 4 cabeças, que até então Daniel não sabia o que seria aquilo, a não ser o 3º reino, lá em Daniel 8, Deus já vai mostrar que é o império de Javã, tem a ver com os filhos de Noé, Madai, Gog e Magog, e vai mostrar que aquelas 4 cabeças do leopardo são 4 reinos que se dividirão na Grécia. Então a Grécia vai se tornar um reino dividido. Tá vendo? Mudou as figuras. E aí, depois disso, Deus não usa mais figuras, ele apenas vai explicando as visões até chegar no capítulo 12. Lá no Apocalipse 13, Deus não vai mudar as figuras, ele só vai conectar os animais para virar uma besta. Aí vai virar uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Aí Deus vai acrescentar detalhes como diademas, imagem da besta, marca da besta e todas aquelas questões. Vai acrescentar uma besta da terra. Então, padrão de revelação de Deus. Vai mudando as figuras para acrescentar. Em Esdras, Deus fez a mesma coisa. Ele mudou. O 4º animal de Daniel virou uma águia aqui. Então aqui Deus está falando das pernas de ferro da estátua, Ocidente e Oriente, e Deus está falando daquele 4º animal, a história contada lá naquele 4º animal. É a mesma coisa, entendeu? Até aqui, Deus falou de 3 asas que se levantaram no Oriente Médio e reinaram. Presta atenção nos detalhes. A primeira reinou e passou. O que é isso? E a segunda reinou, e aqui veio o destaque falando, olha, ninguém reinou o mesmo tempo que você. E depois de você, ninguém vai reinar nem metade do teu tempo. Deus está frisando isso pra gente. Isso é uma grande peça dentro dessa visão. Então eu vou ler de novo para a gente recapitular. Verso 13. E aconteceu que quando reinou, chegou o seu fim, e o seu lugar não apareceu mais. E os seguintes se levantaram, e reinou e se divertiu muito. Verso 14. E aconteceu que quando reinou, veio também o seu fim, como o primeiro, a primeira asa, de modo que não apareceu mais. Então ouviu-se uma voz e disse, para a segunda, ouve tu que governas a terra há tanto tempo. Aí você vai entender o porquê tanto tempo. Isto te digo, antes que não apareça mais. Ninguém depois de ti alcançará o teu tempo, nem metade dele. Então surgiu o 3º e reinou como o outro antes e também não apareceu mais. Então na história você tem que descobrir qual que é o reino que mais reinou, lá vindo do Oriente Médio, e para entender os outros reinos, ou seja, eles não vão reinar nem metade desse reino aqui. Até aqui, a visão não é difícil de entender com a explicação, mas sem a explicação você fica totalmente perdido. Eu tive que escutar isso daqui até memorizar. Nós sabemos que o Império Romano começou no Ocidente, ele é a águia. Aí depois, Constantino vai expandir o reino para o Oriente, Constantinopla, onde vai ter o Império Bizantino. Essas informações você pode verificar e confirmar no Google.
Wikipédia ou algum outro site, que se for fiel à história, eles vão estar falando isso. E aí que fica interessante olhar para as cabeças da águia, porque o Império Bizantino, ele usava aquele emblema com águia com duas cabeças, uma para a esquerda e outra para a direita. É o brasão que muitos reinos usaram e ainda hoje usam. Então, ou seja, Deus está revelando para a gente algo que tem a ver com o poder antigo, que aparece de novo no nosso tempo. Eles vão ressurgindo e vão fazendo alianças até chegar no Império da Besta. Certo? Ok, verso 14. E aconteceu que quando reinou, veio também o seu fim, como o primeiro, de modo que não apareceu mais. Aí Deus deu uma dica aqui pra gente, porque isso que foi falado aqui para a segunda asa, foi uma dica pra gente entender. Deus, na presciência dele, ele viu e disse, aqui eles vão entender em que ponto da história eles estão e o que eu estou querendo revelar com isso. Eles vão entender o porquê das 3 cabeças, da águia e vão entender o propósito de tudo. Verso 19. E assim foi com todos os resíduos, um após outro, à medida que todos reinavam e depois não apareceram mais. Então eu observei, e eis que, com o passar do tempo, as penas que se seguiram levantaram-se do lado direito para que pudessem governar também. Alguns deles governaram, mas dentro de um tempo eles não apareceram mais. Pois alguns deles foram criados, mas não governados. Esse texto, esse verso 21 aqui eu não reconheço no áudio. Eu estou lendo aqui porque está escrito aqui. Não vai prejudicar a revelação para a gente, né? A não ser que estivesse tudo mudado, aí sim. Verso 22. Depois disso olhei, e eis que já não apareciam as 12 penas, nem as 2 pequenas penas. Aqui está igual no áudio, mas aí você fica confuso. Você fala, peraí, as 12 penas e as 2 pequenas, apareceram mais 2 então? Então quer dizer que são 12 e das 12 brotam mais 8 e depois mais 2? Será que são 20 então? E 22? Aí você fica em dúvida. Mas aqui eu acredito que é uma maneira que ele está explicando, porque essas 2 penas, que são pequenas, elas são preservadas lá para o fim. Então, o que Esdras está dizendo é que ele olhou para a águia e não viu mais nada, ele só viu as 3 cabeças. Não é que passou o tempo de tudo e que todas as asas já reinaram. Ele só está mostrando que tem um tempo no mundo em que ele não vê mais esses impérios. De fato, pode coincidir com algum tempo da história, porque eu mesmo não sei tudo aqui. Eu me perco em algum ponto aqui no miolo, não consigo distinguir o tempo e nem todas as asas. Mas se Deus deu pra gente o início e o final, com certeza, isso daqui é recente pra gente. Com certeza Deus vai nos dar aqui asa por asa. Conforme um vem e acrescenta, o outro se interessa e busca. Aí nós vamos pegar toda a revelação aqui. Mas mesmo assim, eu acredito que Deus já deu muito, porque eu acabei de me encontrar com esse livro. Verso 23. E no corpo da águia não havia mais nada, mas 3 cabeças que descansavam e 6 pequenas asas. Aí aqui que eu falei para você que confunde, né? Então não tinha mais as 12. Será que as 12 passaram? Aí surgiram mais 6 e eu matutei isso, irmãos, até dizer chega. Porque essas 6 estão sendo contadas com aquelas 2 ali do verso 22. Então são 8. São aquelas 8 pequenas que Deus chama de asas perversas. Verso 24. Então vi também que 2 pequenas penas se separaram das 6, tá vendo? Eram 8. E aquelas que são contrárias, que Esdras viu. Aí elas pegam e se separam das 6. Se separam das 8. Então ficam 6. Então vi também que 2 pequenas penas se separaram das 6 e permaneceram sobre a cabeça que estava do lado direito, pois as 4 continuaram em seus lugares. Agora a conta está aqui. Então vê que Deus está revelando a história dessa maneira. 12 asas, 8 são contrárias e são pequenas e são perversas. Aí dessas 8, 2 se separam dessas 8 e vão lá para a cabeça da direita, antes mesmo dessas cabeças se despertarem. Então ficam 6. Mas houve um tempo aqui da história em que Esdras viu e ele olhou para a águia e não tinha nada. Só tinha 6 asas. Ou seja, 2 foram lá para a cabeça da direita. Então por isso que
aparecem esses números 8, 6 e 2. Na verdade, são 8, 6, aí dessas 8, 2 foram para a cabeça da direita, ficaram 6. Dessas 6, aí 4 vão se planejar para reinar, não vai dar certo e vai diminuindo, porque vão sobrar, de 6 vão sobrar 4, né? Aí depois de 4 vão sobrar só essas 2. E aí depois o conflito vai lá para a cabeça, que é onde a gente finaliza aqui esse vídeo. Vamos ler. Pode ficar um pouquinho complicado agora, mas com a explicação e com a recapitulação vai ficar claro. Com o tempo, você vai escutando isso, vai ficando claro. Eu vi também que 2 pequenas penas se separaram das 6 e permaneceram sobre a cabeça que estava do lado direito, pois as 4 continuaram em seu lugar. Pronto, 4 ficam, 2 abandonam. Você vê que elas estão abandonando um ponto do reino e indo para o outro. Então as 2 que vão ficar lá para o tempo do fim, elas saíram das 6. Verso 25. E eu olhei, e eis que as penas que estavam sobre as asas pensaram em se estabelecer e ter o governo. Agora elas vão fazer ali a aliança entre elas para tentar estabelecer o governo. Verso 26. E eu olhei, e eis que havia uma armada, mas logo ela não apareceu mais. E o segundo chegou mais cedo do que o primeiro. Aqui diz assim, né? No áudio diz que essa segunda asa foi embora mais cedo do que o primeiro. Verso 28. Eu olhei, e eis que os 2 que restaram, lembra, 4 ficaram no lugar, né? A primeira tentou se estabelecer, não deu. A segunda foi mais rápido ainda, caiu mais rápido, ficaram 2. Eu olhei e eis que os 2 que restaram pensaram também em si mesmo reinar. Só que essas 2 parece que têm mais potencial. Porque a partir daqui, olha o que vai acontecer. Verso 29. E quando assim pensaram, eis que despertou uma das cabeças que estavam em repouso, a saber, aquela que estava no meio, pois isso era maior do que as outras 2 cabeças. Ou seja, ela era maior do que as outras 2 cabeças, a cabeça do meio é a maior. E aqui, irmãos, o vídeo ele já está grande, vai ficar ruim até para eu editar. Eu vou parar a parte 1 aqui. Na parte 2, nós vamos dar seguimento direto a partir das 3 cabeças da águia. E aí vocês vão ficar maravilhados com essa visão. Claro que ainda faltam peças ali no miolo, que eu não consigo distinguir todos os reinos. Com o tempo eu vou conseguir. Se algum erro eu cometer aqui, eu vou voltar e ajustar, assim como eu faço desde o Japão. Então assim pode acontecer, eu posso cometer algum erro aqui. Se eu perceber, eu venho e ajusto. Não está sendo vendido em curso, você não está pagando para aprender. Isso daqui não está sendo vendido em parcelados, então eu não tenho problema nenhum de errar. E nem tenho medo de mexer com esses livros, porque eles são palavra de Deus. Você consegue reconhecer isso logo nos primeiros capítulos, tá? Então aqui a gente para, o link vai aparecer na tela final, o link vai aparecer também no meu comentário fixo, é só clicar e ir embora, tá? E se você quiser ouvir de novo o livro todo, antes de estudar, antes de continuar, não perca tempo, escuta o livro, é agradável. O livro só tem 2 horas, você escuta isso daí num dia, vai escutando quebradinho. É bom escutar, olha só que nós temos livros da Bíblia narrados pela inteligência artificial, pessoas que te explicam. Tem que dar valor a essas coisas, tá? Então, pode deixar os comentários até aqui. Eu sei que vocês já conseguiram discernir, entender bastante coisa, mas aqui a gente tem que parar. Deixa os comentários e vai para a parte 2. Lá na parte 2 a gente vai talvez concluir o estudo. Eu vou ver aqui como é que vai ser, tá bom? Então é isso, fiquem na paz. Capítulo 15. Cuidado, diz o Senhor. Estou trazendo males sobre o mundo, a espada e a fome, a morte e a destruição, porque a iniquidade se espalhou por todas as terras, e suas ações prejudiciais chegaram ao limite. Portanto, diz o Senhor, não ficarei mais em silêncio sobre seus atos ímpios que cometem impiamente, nem tolerarei suas práticas perversas. Sangue inocente e justo clama por mim, e as almas dos justos clamam continuamente.
Eu certamente os vingarei, diz o Senhor. Meu povo está sendo conduzido como um rebanho para o abate. Ai do mundo e dos que nele habitam, pois a espada e a miséria se aproximam deles, e nação se levantará para lutar contra nação, com espadas nas mãos. Por causa de seu orgulho, as cidades estarão em confusão, as casas serão destruídas, e as pessoas estarão com medo. As pessoas não terão piedade de seus vizinhos, mas atacarão suas casas com a espada, e saquearão seus bens, por causa da fome de pão e da grande tribulação. Veja como estou chamando todos os reis da terra para se voltarem para mim, diz Deus, desde o sol nascente e do sul, do leste e do Líbano, para se voltarem e retribuírem o que lhes deram. Assim como fizeram ao meu eleito até este dia, assim farei, e retribuirei em seu seio. Assim diz o Senhor Deus. Minha mão direita não poupará os pecadores, e minha espada não cessará daqueles que derramam sangue inocente na terra. E um fogo saiu de sua ira, e consumiu os fundamentos da terra e os pecadores, como palha queimada. Ai daqueles que pecam e não observam meus mandamentos, diz o Senhor, não os pouparei. Afastem-se, filhos infiéis, não poluam meu santuário. Pois Deus conhece todos os que pecam contra ele, portanto, ele os entregará à morte e à matança. Já vieram calamidades sobre toda a terra, e vocês permanecerão nelas. Deus não os livrará, porque vocês pecaram contra ele. Que visão aterrorizante aparecendo do leste! As nações dos dragões da Arábia sairão com muitos carros. Também os carmônios, furiosos de ira, sairão como javalis selvagens da floresta, e com grande poder virão e os enfrentarão em batalha, e com suas presas devastarão uma parte da terra dos assírios com seus dentes. E então os dragões, lembrando-se de sua origem, tornar-se-ão ainda mais fortes, e se combinarem grande poder e se voltarem para persegui-los, então estes serão desorganizados e silenciados por seu poder, e se voltarão e fugirão. Veja as nuvens do leste e do norte ao sul. Sua aparência é extremamente ameaçadora, cheia de ira e tempestade. Chocarão umas contra as outras e derramarão uma pesada tempestade sobre a terra e sua própria tempestade. E haverá sangue da espada até a altura do ventre de um cavalo e da coxa de um homem e da perna de um camelo. E haverá medo e grande tremor na terra. Os que virem essa ira ficarão horrorizados e serão tomados de tremor. Depois disso, nuvens de tempestade pesada serão agitadas do sul e do norte, e outra parte do oeste. Mas os ventos do leste prevalecerão sobre a nuvem que foi levantada em ira, e a dissiparão, e a tempestade que estava para causar destruição pelo vento leste será violentamente levada para o sul e oeste. Grandes e poderosas nuvens, cheias de ira e tempestade, se levantarão e destruirão toda a terra e seus habitantes, e derramarão sobre todo lugar alto e elevado uma terrível tempestade, fogo e granizo, e espadas voadoras, e inundações de água, de modo que todos os campos e todos os riachos serão preenchidos com a abundância dessas águas. Destruirão cidades e muralhas, montanhas e colinas, árvores das florestas e grama dos prados, e seu grão. Avançarão continuamente até Babilônia e a apagarão. Virão até ela e a cercarão, derramarão sobre ela a tempestade e toda a sua fúria. Então o pó e a fumaça chegarão ao céu, e todos os que estiverem ao seu redor lamentarão por ela. E os que sobreviverem servirão àqueles que a destruíram. E você, Ásia, que compartilha do esplendor da Babilônia e da glória de sua pessoa. Ai de você, miserável infeliz! Pois você se fez como ela, adornou suas filhas para a prostituição, para agradar e se gloriar em seus amantes, que sempre cobiçaram você. Você imitou aquela odiosa em todas as suas ações e dispositivos. Portanto, Deus diz, enviarei males sobre você, viuvez, pobreza, fome, espada e pestilência, trazendo ruína para suas casas, trazendo destruição e morte. E a glória de sua força murchará como uma flor, quando o calor se levantar que é enviado sobre você.
Você será enfraquecida como uma mulher miserável, que é espancada e ferida, de modo que não poderá receber seus poderosos amantes. Acaso eu teria tratado você tão violentamente, diz o Senhor, se você não tivesse matado continuamente meu povo escolhido, exultando e batendo palmas e falando sobre sua morte quando estava embriagada? Embeleze seu rosto. A recompensa de uma prostituta está no seu colo. Portanto, você receberá sua retribuição. Assim como você fará ao meu povo escolhido, diz o Senhor, assim Deus fará a você e entregará você às adversidades. Seus filhos morrerão de fome, e você cairá pela espada. Suas cidades serão destruídas, e todas as suas pessoas que estiverem no campo aberto cairão pela espada. Os que estiverem nas montanhas e nas terras altas morrerão de fome, e comerão sua própria carne na fome de pão, e beberão seu próprio sangue na sede de água. Infeliz acima de todos os outros, você virá e sofrerá novas misérias. Ao passarem, esmagarão a cidade odiosa, e destruirão uma parte de sua terra e abolirão uma porção de sua glória, quando retornarem da Babilônia devastada. Você será destruída por eles como palha, e eles serão como fogo para você. Eles devorarão você e suas cidades, sua terra e suas montanhas. Queimarão com fogo todas as suas florestas e suas árvores frutíferas. Levarão seus filhos cativos, saquearão suas riquezas e arruinarão a glória de sua face.